Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão alegres com Jesus aí? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aplaude Jesus bem forte aí, dá glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, sem demora, abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Deixa o rio de Deus fluir na sua vida. Aleluias. O alimento que vem do alto transforma vidas, corações. Abra o teu coração, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, quer entrar no teu coração. Nós já sentimos a presença do Senhor, Ele se faz presente. Deus habita no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo Israel, aleluia. Lucas capítulo 5, diz assim, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos, a qual pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador, sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus então disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Pai, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti somos tão impotentes. Por isso, Deus, revela-te a nós, Senhor, da forma que o Teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, que é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Que venha, meu Deus, o Teu reino, ó Deus. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção. Venha repreender, meu Deus, todo o espírito que não procede do Senhor, toda obra contrária, todo levante do inimigo, que seja destruído agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Podeis assentar no teu lugar. Fique atento. Deus tem algo maravilhoso para você. Como nós já falamos, nós
Já adoramos ao Senhor, agora é o momento de você se alimentar, porque a palavra de Deus verdadeiramente é alimento. É o alimento vivo que desce do céu e dá vida aos homens. João capítulo 6 diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluias. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está aqui, Ele quer nos encher de uma maneira tão poderosa. Mas para que isso aconteça é necessário que você se esvazie. Como, pastor, que a gente se esvazia? A gente sempre ouve esse termo, né? Como que a gente se esvazia? Tirando todas as barreiras. Porque às vezes você vem para a igreja, você vem armado. De que forma? Eu não sou assim, eu não posso assim. Não, que rasga o seu coração. Aquela mulher, quando ela foi pega no ato do adultério, a Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério, e a lei de Moisés falava que ela devia ser apedrejada. E Jesus, então, chegaram aqueles fariseus e disse: mestre, essa mulher foi pega agora, a lei diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor, o que dizes? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esvaziar-se de si mesmo, querido, é você se esvaziar daquilo que impede Jesus de se aproximar de você. É quando a gente cria em nosso coração barreiras, impedimos que quando a gente não se perdoa, por exemplo, a gente não perdoa o nosso próximo, aí a gente impede Jesus de fazer a obra maravilhosa na nossa vida. Então deixa o rio de Deus fluir. Voltando para o texto aqui, a Bíblia diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha só os detalhes do texto. Uma multidão estava atrás de Jesus para ouvir as suas palavras. Nos dias de hoje é um dia diferente. As pessoas se comprimem atrás de outras coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que uma grande multidão, ela comprimia Jesus. E o texto no versículo diz que comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nos dias de hoje são dias diferentes, que as pessoas não estão interessadas em ouvir as palavras de Deus. Mas você está aqui nessa noite, amém? Você veio ouvir e se alimentar da palavra de Deus, então você já é mais do que vencedor. Levante sua mão direita para os céus e diga: eu sou mais do que vencedor. Se você crê nessa palavra, aplaude Jesus bem forte e dá glória a Deus. Você não vai ser vencedor, você já é mais do que vencedor. O Senhor, Ele já pagou um alto preço por minha vida, por tua vida. E versículo, continuando o texto, a Bíblia diz que viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Olha só, a Bíblia diz que eles deixaram os barcos, abandonaram os barcos, os pescadores, e estavam ali lavando as suas redes. Às vezes, o que acontece? Esse texto que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, às vezes nós estamos desistidos, sem esperança, desacreditados, abandonamos o barco, deixamos as coisas pela qual o Senhor nos chamou. Eles estavam ali num barco, abandonaram o barco porque eles ficaram a noite inteira sem pegar nada, frustrados, decepcionados. A sensação, queridos, daqueles pescadores eram homens experientes, mas nada pegaram naquela noite. Então eles estavam lavando as redes. Quantos de nós nos encontramos assim? Abandonamos o barco,
estamos lavando as redes. Isso simboliza o que para nós no dia de hoje? Que nós estamos desistindo da pesca que o Senhor nos chamou. Estamos desistindo e não temos esperança alguma. Por quê? Porque nós queríamos fazer com a força dos nossos braços. Porque nós queríamos fazer da forma como que nós aprendemos, mas Jesus nos chama para ouvir e obedecer a sua voz. O mais importante do que trabalhar a noite inteira lançando a rede é estar atento para ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor, ela é poderosa. E quando você dá ouvidos à voz do Senhor, querido, a sua vida é transformada. Os teus sonhos são restaurados. A decepção que você outrora estava, começa a dar lugar para a vida de Deus. A tristeza que você tinha por uma noite inteira sem conseguir nada, começa a dar lugar à doce e suave voz daquele que criou todas as coisas. Esforce-se a obedecer a voz de Jesus. Alguns já desistiram, estão lavando as redes, largou o barco. Mas não é conforme o nosso esforço, mas é conforme a vontade de Deus. Não é pela nossa capacidade intelectual ou por nossa inteligência, mas é pela vontade e pela obediência à voz do Senhor. Jesus entrou em um dos barcos a que pertencia Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. O detalhe é que Pedro tinha saído do barco, abandonou o barco e foi lavar as redes. E Jesus entra dentro do barco dele. Às vezes você não está acreditando, mas Jesus entra dentro do teu barco. Você está entendendo? Às vezes você querendo largar tudo, mas Jesus diz: não, larga não, que eu estou aqui. Eu entrei dentro do teu barco. E quando Jesus entra dentro do nosso barco, ele, tudo muda. É ou não é verdade? Você já teve a experiência de Jesus entrar dentro do teu barco? Mudou alguma coisa? O Senhor muda todas as coisas. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Querido, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão tribulados, tantas dores, tantas falta de esperança, você vai para os noticiários, irmão, é só uma notícia ruim, uma atrás da outra, e pandemia, enfim, a gente não aguenta mais isso, é trevas. Feche os teus olhos para ouvir a voz do grande eu sou, aleluia. Pedro estava desacreditado, mas Jesus entrou no barco dele mesmo assim. Talvez você entrou aqui desacreditado, mas Jesus entra dentro do teu barco agora e começa a liberar palavras. Querido, a palavra que sai da boca de Deus é decreto. Certa vez um homem chegou para Jesus: Senhor, minha filha está muito doente. Aliás, meu escravo, meu servo está muito doente. E ele disse: eu vou até a tua casa. Não, não precisa, porque eu sou pecador. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas dizei uma só palavra e ele será salvo. Jesus virou para aquilo: não vi tanta fé em todo Israel. E aquele homem não era judeu, era um romano, um centurião romano. O que vai fazer a diferença, querido, é você crer na voz daquele que pode todas as coisas. Porque Jesus virou e disse: vai, porque o teu servo já está curado. Não vai ficar, ele já está curado. E na mesma hora ele foi curado. Se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Os dias são de trevas, mas o Senhor quer te chamar. Aliás, Ele está te chamando para ser luz. Vós sois a luz do mundo e o sal do mundo. Se o sal não serve para dar gosto, ele vai ser lançado e pisado pelos homens. Então o Senhor está nos chamando para ser sal e luz dessa terra. Nesses dias é tempo de buscarmos o versículo posterior. A Bíblia diz: tendo acabado de falar com Simão, ele disse a Simão assim: vá para as águas mais profundas. Vá para as águas mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. O Senhor nos chama para águas mais profundas. Isso simboliza tantas coisas, que às vezes você está só na força do teu braço, no teu entendimento, e você está cansado de ficar batendo a cabeça na parede. Será que você já parou para ouvir a voz de Deus? Não só ouvir, mas obedecer. Às vezes você está fazendo como o povo de Israel, 40 anos no deserto, num percurso que era de 3 meses de caminhada, porque você não quer ouvir a voz de Jesus. E então Jesus diz para Pedro e os demais: vão para águas mais profundas, ou seja, mergulha mais profundo. Sabe, nós vivemos numa sociedade onde que as pessoas se julgam cristãs. Sim ou não? A maioria das pessoas não são cristãs. Todo mundo diz que, pelo menos a maioria das pessoas se dizem crentes, que acreditam em Cristo é crente. Mas quando Jesus chama para águas mais profundas, as pessoas não querem obedecer. Lá em João capítulo 6, existe uma grande multidão que acompanhava Jesus, mas Jesus ficou incomodado com aquela multidão, porque a multidão ela buscava Jesus pelos milagres da multiplicação dos pães. E ele vira para a multidão: olha, vocês estão me buscando pelo motivo errado. Em outras palavras, foi isso que Jesus falou: vocês me buscam porque vocês comeram pão e vos saciaram. Trabalhai não pela comida que perece. E então Jesus começa a dizer: olha, quem não comer da minha carne, ou seja, quem não mergulhar mais profundo, quem não tiver uma aliança poderosa, uma aliança de sangue, que é a aliança de Cristo, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte e nem herança no reino dos céus. E as pessoas começaram a ficar escandalizadas. Quando o Senhor nos chama para intimidade, quando o Senhor nos chama para uma aliança, as pessoas não querem compromisso. E assim é uma sociedade que se diz acreditar em Jesus, que busca Ele pelos milagres, busca Ele pelo pão, que vai ter fome novamente, mas não busca por quem Ele é. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer da minha carne terá a vida eterna. Quem comer da minha carne dependerá de mim. Olha só, se você pegar João capítulo 6, Jesus ele começa a se revelar de forma, lógico que ele estava falando numa figura de linguagem. Ele não queria que ninguém comesse a carne literalmente, mas ele estava chamando para uma aliança inquebrável. E então Jesus vira para Pedro, para os demais assim: olha, vão para as águas mais profundas e lancem suas redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes novamente. Talvez você já tenha se esforçado muito, mas você ainda não tenha parado para ouvir a voz do Senhor. Mas conforme Pedro disse: olha, Senhor, nós já fizemos tudo isso, mas porque é o Senhor quem está falando, nós vamos lançar novamente. Então, querido,
Não importa se você já fez 1, 2, 3, ou seja, se você já perseverou demais. Às vezes a gente se sente cansado. Eu falo como pastor, quantas vezes eu me sinto cansado, quantas vezes que dá vontade de sair do barco e lavar as redes e dizer: Senhor, já não aguento mais, passei a noite inteira lançando a rede, mas porque é o Senhor, eu vou lançar mais uma vez. Você tem que estar disposto, mesmo cansado, mesmo sem esperança do ponto de vista humano, mas por causa da palavra de Cristo, você perseverar mais uma vez. Persevera mais uma vez, lança a rede mais uma vez, querido. Por favor, não desista, porque por causa da palavra lançada, por causa do decreto de Cristo, tudo se forma, tudo se faz. Por isso, em nome de Jesus, o resultado vem pela obediência à voz do Senhor. O resultado e a colheita vem quando você aprende a obedecer à voz do Senhor. E mesmo que você já está fazendo, Senhor, eu já tenho sido fiel, seja fiel mais uma vez. Seja fiel a quantidade de vezes necessária. Continua, permaneça fiel. Não abandone o barco, porque Jesus vai entrar dentro dele e tua vida vai ser mudada, transformada, restaurada. Tudo que há em ti, querido, depende da voz dele. Se ouvirdes e crerdes, comereis do melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Ouvir e crer, ouvir e obedecer, são palavras sinônimas no original hebraico. Quando a Bíblia diz Shema Israel, ou seja, ouve Israel, acredita, confia em mim, eu sou o único Deus, não há outro Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, a colheita é certa, não uma colheita qualquer, uma colheita maravilhosa, poderosa, milagrosa, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Diga glória a Deus. Olha só, quando eles pegaram uma quantidade de peixes tão grande que as redes começaram a rasgar-se. E a Bíblia diz que eles fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram a ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Deixa eu falar algo para você, querido. Não tem estrutura que resista aos milagres de Jesus. O problema é que as pessoas querem a estrutura segurar os milagres de Jesus. Querido, os milagres não podem aliás, as estruturas que os homens fazem não podem suportar os milagres que Jesus faz. Ali nós vimos alguns detalhes que são tão poderosos, são princípios tão poderosos, que se você colocar em prática na tua vida, querido, você vai começar a experimentar milagres que você nunca ousou experimentar. Tudo começa pela obediência. Jesus entra dentro do barco e começa a liberar palavras, e porque Jesus estava dentro do barco e libera palavras, Pedro volta por causa de uma palavra de Cristo e lança novamente, porque ele ouviu e obedeceu, mesmo cansado, mesmo sem ter nenhuma esperança humana, por causa da sua experiência, que diz: olha, já ficamos a noite inteira e nada pegamos, mas por causa da tua palavra eu lanço mais uma vez. O Senhor não te chamou para morrer na beira da praia. Persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, confia, obedece, porque você vai ver o Senhor agindo poderosamente na tua vida. E olha os detalhes. Eles pegaram uma quantidade tão grande que aí as redes começaram a se rasgar. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, a colheita vai ser gigante, vai ser poderosa. Por quê? Por causa da obediência. E olha só,
A Bíblia diz que os sinais, eles fizeram sinais por quê? Porque eles não conseguiram em um barco só. O que isso significa? Significa, meu irmão, que a colheita que Deus vai dar para você não vai ser só para você. Se você quiser reter, você vai afundar. Se você reter aquilo que Deus dá para você, de milagre, de multiplicação, nós vimos alguns princípios estabelecidos por Deus, que o milagre, quando vem para multiplicar na tua vida, não é só para você, porque se você reter só para você, o teu barco vai afundar. Está entendendo? Às vezes você retém mais do que convém, afunda. O milagre da multiplicação vem para você compartilhar. O barco que lançou a rede foi um, não foi? Mas quem colheu? Os dois. O milagre da multiplicação vem sobre a tua vida, sobre a palavra de Cristo, para que você possa transbordar para o maior número de pessoas. Isso significa, meu irmão, que você não pode reter aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, em todas as áreas. Se é unção, meu irmão, a unção vai transbordar. A Bíblia diz que no milagre lá da viúva, os irmãos lembram lá de Eliseu? Foi Eliseu? 2 Reis, 1 Reis, capítulo 6, se não falha a memória. A Bíblia diz que a viúva do profeta ia morrer de fome. E ela tinha um pouco de azeite, não é isso? O profeta disse para ela, foi Elias, né? Foi Elias. Eliseu mesmo? Cabeça agora. E ele então disse assim para ela: faz um bolo para mim. Mas eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou comer um bolinho aqui com meu filho, nós vamos morrer. Vai não. Se você obedecer a voz de Deus, não vai faltar azeite na tua botija. E a Bíblia diz que ela fez o bolo e deu primeiro para quem? O profeta. E a Bíblia diz que o profeta então disse assim, ó, vai lá, chega para os teus vizinhos e pede vasilha, o maior número de vasilha que você puder pegar. E a Bíblia diz que ela começou a deitar o azeite foi, enquanto tinha vasilha, até que cessou as vasilhas. O que aconteceu? Cessou o azeite. Está entendendo a matemática de Jesus? Enquanto não tiver, aliás, enquanto tiver botija para se encher, não vai faltar azeite para encher não, meu irmão. E eu vou falar mais, aquele milagre ali só não foi maior porque só tinha 2 barcos. Se tivesse 10 barcos, os 10 barcos se encheriam. Porque na matemática de Cristo é assim, querido. Quando você obedece, enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Mas o problema é que você quer reter mais do que lhe convém. E aí vai faltar, vai acabar, vai afundar. Porque nós aprendemos a depender mais de Deus e não de nosso próprio esforço. Entenda isso. Quando você aprende a depender de Deus, você vai ver milagres extraordinários a cada dia. Olha, os maiores milagres que nós experimentamos é quando há adversidade. Sim ou não? Quantas vezes que eu falei, Deus, e hoje eu não aguento mais. E o Senhor sempre nos surpreendia. Nos momentos mais difíceis. Hoje é dia 24, né? 24. Dia 26 agora faz 11 anos que nós começamos o Ministério Nova Aliança aqui na cidade de Patinga. E são 11 anos de uma caminhada muito árdua, mas muito vencedora, muito vitoriosa. Para a glória do Senhor, muitas vidas foram salvas, muitas almas foram libertas, curadas, transformadas para a glória do Senhor. Aprenda os princípios da palavra de Deus e você vai ver os milagres sendo executados na tua vida. A tua colheita não vai ser só para você, porque vai encher todos aqueles que estão à sua volta. Você tem que aprender a compartilhar.
aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Deus nunca dará uma colheita extraordinária para quem retém mais do que é devido, porque vai romper e vai afundar. Existem princípios estabelecidos por Deus para multiplicar. Quando Jesus chega lá e diz assim: ó, dá de comer essa multidão, os discípulos viraram para Jesus: Senhor, nem se a gente tivesse aqui, né? Essa multidão não tem como, nós estamos no meio do deserto. E Jesus deles é a gente comer. E ele disse: não tem jeito, Senhor. Aí Jesus falou assim: ó, senta e aprende. Senta todo mundo e aprende. O que vocês têm na mão? 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, é isso? 5 pães e 2 peixinhos. Traz para mim. Porque só multiplica aquilo que tem. É no pouco que o Senhor multiplica. Então o princípio que Deus estabelece na generosidade, aquela criança que estava ali, ela deu tudo que tinha e supriu a necessidade de uma multidão. Então creia que o nosso Deus, Ele continua ainda tendo poder para multiplicar, mas Ele precisa que você estabeleça o princípio na tua vida. Isso em todas as áreas da sua vida, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele não muda. Então, em nome de Jesus, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Olha só, quando Deus estabelece um milagre na nossa vida, você precisa entender que isso é uma revelação de Deus para a nossa vida. Escute isso. Quando nós reconhecemos quem é o Senhor, porque foi o que Pedro fez. Qual que Pedro fez? Quando ele viu aquilo, ele se prostrou diante de Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque sou pecador. Pedro era um pescador experiente, mas ele viu que aquilo era um milagre verdadeiramente. Então o que ele faz? Ele se prostra e diz: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Reconhecimento e honra a Deus são chaves que liberam novas fases na nossa vida. Anote isso. Quando você reconhece que não é a força do seu braço, que não é sua inteligência, e você honra a Deus nos milagres que Ele faz na tua vida, você sobe um novo nível. Quem está me entendendo aí? Você vai só subir de nível quando você reconhecer o Deus no nível que você está. Se você está aqui, você só passa para cá quando você aprender a reconhecer Deus no nível onde você está. Porque foi isso que Pedro fez. Pedro falou assim: ó, é sobre a tua palavra. E ele lançou. E quando o milagre aconteceu, o que ele fez? Ele se prostra e honra Jesus. E aí Jesus então libera uma nova fase na vida de Pedro. Porque logo no versículo seguinte, Jesus diz assim a Pedro: não tenha medo, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Olha o nível aumentando. De pescador de peixe, agora você é pescador de homens. Então entenda isso, é tudo na tua vida, é o teu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer. No caso de Pedro, era ser apóstolo. Mas no seu caso, talvez não é ser apóstolo, não é ser pastor, mas é ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Na fase onde você, pastor, toda a pior fase da minha vida, reconhece o Senhor nessa fase. Porque você vai ver Deus inaugurando uma nova etapa na tua vida, começando hoje, agora, em nome de Jesus. Reconhece em tudo. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 28 que o povo de Israel era o povo, seria o povo mais abençoado, era o povo mais próspero, seria cabeça e não cauda. Mas que quando eles entrassem na terra que o Senhor havia prometido, que eles não colocassem a honra em si mesmos, mas que eles reconhecessem o Senhor em todos os seus caminhos. Então o que
que acontece? Não, eu que sou o cara, eu que sou bonzão, e aconteceu isso porque eu fiz assim, assim. Não a nós, Senhor, não a nós, a Ti somente a glória. Eu falo sempre isso aqui, querido. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um vaso de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a excelência do poder está em vasos de barro, para que a honra e a glória seja de Cristo Jesus. Eu sou um vaso de barro, mas o que está dentro de mim é poderoso. O que está dentro de você é poderoso. Reconhece-o em todos os aspectos na tua vida, em todas as áreas da tua vida, que você vai ver a multiplicação acontecer. Você vai ver Deus honrar você e você inaugurar uma nova etapa a cada dia. Pedro agora entrou numa fase mais elevada de sua vida, mas com isso veio a renúncia. Porque para entrar num nível mais elevado, escute isso, porque é uma revelação do Senhor. Para se entrar num nível mais alto e elevado, temos que aprender a renunciar aquilo que nos impede de servir a Deus de forma plena. Qual foi a primeira coisa que Pedro teve que renunciar? Os barcos. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Quando você entra, cada vez que você entra no nível mais alto, você tem que estar disposto a renunciar tudo. Você está disposto? Eles deixaram tudo e o seguiram. Está entendendo? Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Sara era estéril e Abraão tinha mais de quase 100 anos. Não foi assim? Olha para as estrelas do céu, Abraão. Pode contar? Assim será a tua descendência, muito numerosa. Muito, você não vai poder contar. Olha para a areia do mar, você pode contar? Assim será a tua semente. Quando Isaac nasce, o que Deus pede para Abraão? Oferece Isaac para mim. Cada nível mais alto você tem que estar disposto a oferecer o tudo para Deus. Os discípulos tiveram uma grande multiplicação de Deus na sua vida, experimentaram um milagre. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Então cada fase que nós entramos em milagre em Deus, você tem que estar disposto a deixar tudo. O que é disposto a deixar tudo, irmãos? É sacrificar o que for necessário para seguir em milagres, para poder transbordar, para poder multiplicar. Você tem que estar disposto. Assim como Abraão disse, ele já ia, a Bíblia diz que ele pegou o cutelo e ia já imolar Isaac, quando Deus bradou do céu e disse: basta, Abraão, porque agora eu sei que tu és fiel a mim. Olha para a tua direita, já está o cordeiro preparado para ser imolado. Ali Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas. Então lembre-se disso. Deixar tudo significa renunciar a tudo aquilo que nos impede de servir a Deus de forma plena. O jovem rico, já estou terminando, nós vamos orar. O que impedia ele de servir ao Senhor de forma plena eram as riquezas. Jesus disse: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. E ele não quis sacrificar o mamão. Muitos não querem sacrificar o mamão. Muitos não querem abrir mão daquilo que o afasta de Deus. Nunca vão experimentar fases e milagres extraordinários na sua vida. Fique de pé. Quero orar neste momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Levante suas mãos e declare: Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Levanta sua voz, vamos cantar juntos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Adore! Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não existe outro Deus além de ti. Só o Senhor é digno de honra, de glória. Aleluia! Só o Senhor é digno de honra. Começa a experimentar os milagres na sua vida, querido, glorificando ao Senhor, exaltando aquele que vive e reina para sempre. Lança a tua rede sobre a palavra de Jesus, que você vai ter uma grande colheita, uma grande pesca. Escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte proclamando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, e nem de sequer olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. E então eu olhei e eu vi sentado no meio do trono, como que um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E quando o cordeiro tomou o livro da destra daquele que estava sentado, os 24 anciãos se prostraram diante dele. E eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os céus, pois foste morto e compraste para Deus povos de toda língua, toda tribo, toda raça e nação. E eles cantavam: digno é o cordeiro de receber o
Declare. riqueza, sabedoria, Força e poder. você pode levantar as suas mãos, Honra, glória, força e poder. vamos, Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Levante suas mãos e declare: exalte ao Rei dos Reis e Senhor. Glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro além de ti, Yeshua. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Para sempre. Para sempre. Oh. Sempre. Te adoramos, Jesus. Oh, aleluia. cante. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só Ele a glória. Oh, aleluias. A força e o poder ao Rei Jesus. Oh, aleluia. E o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Só a ti, Senhor. Oh, aleluias. E o poder ao Rei, louvor ao Rei Jesus. Forte esse aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, poder de seus dar, querido. Toda honra e toda glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, em especial aqueles que nos estão visitando hoje. Nós temos aqui uma família inteira, né? Aleluias. Robson, Rosângela, Isabela e Juliana, né? Vocês são muito bem-vindos, tá, queridos? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, essa família linda, e dizer que a Igreja Nova Aliança está de portas abertas, em nome de Jesus. Muito obrigado pela visita de vocês, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Temos também aqui a Poliana, né? Oi, Poliane?
Ana, Deus abençoe a Poliana. A Igreja Nova Aliança está de portas abertas. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E volte sempre, a casa é sua, em nome de Jesus. Os demais irmãos são todos de casa, né? Alguns irmãos viajando, alguns irmãos nos assistindo pela internet, alguns países aqui conectados, né? A irmã Elizabeth lá do Canadá que mandou uma mensagem aqui agora. Deus abençoe. Os irmãos que estão nos acompanhando, Estados Unidos, enfim, alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro. Glória seja ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a presença de todos e dizer que vale a pena obedecer à voz do Senhor. Cada dia que passa em obediência, querido, você vai ver as recompensas do Senhor vindo sobre a tua vida. Então fica firme. Vira para o seu irmão da direita e esquerda, Senhor, fica firme, varão, em nome de Jesus. Não desista, tá? Porque Jesus entrou dentro do teu barco. Aleluia. Aplauda a rei aí bem forte. Aleluia. Louvado seja. Olha, querido, é esse o momento de você encher a sua lâmpada de azeite. Encha. A unção está sendo derramada, o azeite ainda está sendo derramado, e Jesus está voltando, tá? É tempo da igreja se posicionar. Eu creio que grandes milagres vão ser derramados sobre a vida da igreja ainda antes de Jesus voltar. Então você tem que fazer parte disso. Então fica firme em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor. Lembrando que quarta-feira 7h30 nós temos culto. Domingo 9h30 da manhã nossa escola bíblica é online, não é aqui na igreja, mas é transmitida. No mês de janeiro nós estamos fazendo uma maratona de estudos, né, Renatinho? Um intensivão. Por quê, irmãos? Todo mês de janeiro é um mês que a gente sempre ora, pede a Deus direção acerca dos estudos, mas nós temos tantos estudos que foram ministrados no ano de 2020 que são muito abençoados. Se você assistiu, assista novamente. Se não assistiu, eu separei alguns estudos que eu estou colocando todo domingo pela manhã na nossa página. Quem não ainda curtiu, curta a nossa fanpage lá no Facebook, Nova Aliança de Patinga. Faça parte desse ministério, compartilhe, porque muitas vidas são alcançadas através da internet. Você não tem noção do alcance, tá? Deus te abençoe. Levante sua mão direita para os céus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela unção derramada. Senhor, nos fortaleça. Venha repreender, meu Deus, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda obra contrária. Venha, meu Deus, levantar aqueles que estão caídos. Venha, meu Deus, restaurar aqueles que estão necessitados, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana de paz. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, no nome santo de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vão com Deus, vão em paz, e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.